eu vou apresentar mais ou menos o que a gente sabe, mas pode ser que tenha alguma versão que já foi superada, porque tá hoje tem uma página inteira no Estadão aí de comentários, mas a gente não sabe se tudo que está aqui no comentário, porque muita coisa foi o relator falou, acenou com a possibilidade, mas na hora de escrever... Não, Marcelo, esse é um ponto que assusta, porque eu fico impressionado com a capacidade dos nossos parlamentares. Você veja, eu acho que sou uma pessoa da área, uma pessoa que conhece um pouco o assunto. Cada vez que vem um relatório, eu levo algum tempo, pelo menos eu preciso de alguns dias para poder ler, digerir e entender o que está lá. E os nossos deputados pretendem que o relator entregue o relatório à noite. No dia seguinte, eles estão à vontade para votar. Mas como é que eles podem votar sem ter lido o texto, sem ter pensado no texto? Quer dizer, esse o Bismarck, né? Ele tinha uma frase muito conhecida: se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas e as leis, certamente umas e outras não seriam consumidas. Salsicha não sei como é feita, mas a lei me assusta em situações como essas. Quer dizer, o mais grave é que você pode ler e não entender, porque é tudo remissivo. Não, você que é da área... O artigo 9 da Lei 6.249 passa a ter a seguinte redação. Muito bem. O artigo 12 da Lei 11.736 passa a ter... Mas, como eu falei, eu preciso de alguns dias para conseguir entender um pouco do assunto, para poder ter uma posição sobre o assunto e entender quais são as consequências. Os nossos parlamentares dizem que vão votar na terça-feira esse assunto já como uma coisa tranquila. Já estão prontos para votar. Bom, isso a lei de Parkinson dizia lá do livrinho lá do Parkinson, que do parlamento inglês, para votar, se concedia cafezinho para os funcionários ou um estacionamento de bicicleta, todo mundo opinava, levava 2 dias. Para aprovar uma central nuclear, com 2 horas aprovava, porque tinha apenas uma especialista e todo mundo seguia esse. Não, e veja, e no caso, pelo que eu percebi, os parlamentares recebem uma nota técnica, com um resumo que é feito não sei por quem. Mas o tal do resumo, como todo resumo, é resumo, ou seja, muitas coisas simplesmente não são mencionadas ou mencionadas numa linha, algo que você precisaria explicar, quer dizer, qual é a consequência que você tem disso ou daquilo, isso nada entra na nota técnica. Os parlamentares votam sem saber o quê. Quer dizer, a verdade é que nós temos um Sabino, né? Que é sabido, talvez muito sabido, só ser sabido. Como me disseram ontem, é uma sabinada. Isso. Com I ou pode ser com E. Sabe nada. Sabe nada para o Sabino e sabe nada mesmo, porque a gente vê ali que o pessoal não sabe nada. Eu te passei um WhatsApp aí do pessoal falando sobre as startups, não sei se você teve tempo de olhar, que vai afetar brutalmente as startups, essas regras que eles puseram de capital aí. Então, mas são tantas regras, são tantas coisas afetadas, que, por exemplo, hoje aqui eu vou, quando convidado, eu vou apresentar algumas coisinhas, mas certamente eu já seria acusado, mas você não falou disso ou daquilo. Não falei mesmo, até porque algumas coisas é muita coisa, assim, veja, a reforma do consumo está levando 3 anos para fazer a coisa, ainda assim está mais ou menos, aqui querem fazer isso em 1 mês. Bom, Humberto, vocês que mandam aí que horas que a gente começa. Vamos lá? Acho que nós podemos começar. Desculpa, professor, não queria interromper só com suas ponderações, que é de todo pertinente ao momento também, né? Eu vou fazer uma brevíssima apresentação formal do professor Luiz Carlos Schwery. Ele, professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Tributário desde 92 pela Universidade de Munique, doutor em Direito Tributário desde 93 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, vice-presidente da Associação Comercial do Estado de São Paulo e vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro, membro do Comitê Acadêmico do Advanced Diploma of International Tax e do Chartered
Institute of Taxation. Desde 2016, o professor Choueiri foi Hauser Global Professor of Law na Universidade de Nova York e professor em residência no International Bureau of Fiscal Documentation e sócio do Lacaz Martins Pereira Neto, Gruverit, e Choueiri é autor de inúmeros livros e artigos acadêmicos. E o mais importante, ele é um grande conhecedor da associação comercial, tradicional, aqui já tradicionalíssimo na associação comercial. E o mais importante do seu currículo, ele é filho do Robert Choueiri. Eu acho que é o mais relevante de todos os títulos que ele tem. Esse realmente é um título muito importante. Bem-vindo, professor Choueiri, e muito obrigado pela sua disponibilidade. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite para participar aqui dessa reunião, bater um papo com vocês, apresentar um pouco dessa reforma tributária. Eu tenho pouquíssimos slides, só para não esquecer de alguma coisa. Vou apresentá-los. O grupo aqui é muito pequeno, então eu quero deixar bem claro, fiquem à vontade para interromper, discutir. Não é feio você dizer eu não entendi. Eu explico de novo, ou tento explicar. Se houver alguma coisa que eu não sei, eu fiz uma coisa feia. Eu trouxe o universitário junto. Tem um rapaz aqui chamado Rafael Procópio, que é do meu escritório, que entende disso pra caramba. Então, se eu tiver alguma dúvida e eu não souber, eu vou falar para o Rafael: Rafael, me ajuda aqui, me resolve, me salva desse problema. E o Rafael que está ali vai ajudar, porque ele sabe. Ele conhece isso muito a fundo também. Então, assim, viu, Marcelo? Então, nós tem cola aqui. Eu trago cola. O professor não pode trazer cola, eu trago, né? O aluno não pode colar, o professor pode. Bom, eu vou dividir com vocês, então, esses slides aqui, só para a gente falar a mesma linguagem. Essa tal de reforma tributária do governo federal, eu começo com essa palavra que me incomoda muito, porque existe uma grande jogada política ao falar em reforma tributária fatiada. É algo assim como se eu soltasse um projeto pela democracia. Eu não consigo imaginar que algum congressista tivesse a coragem de dizer: eu sou contra o projeto pela democracia. Um projeto pela liberdade. Ninguém é contra. Um projeto pela igualdade. Ninguém é contra. Então, basta você dar um rótulo que você consegue uma simpatia, porque aqueles que forem contra têm problemas enormes depois com os eleitores para explicar por que for. Como você é contra um projeto que fala de liberdade? Do mesmo modo, como você é contra um projeto que fala de reforma tributária? Todo mundo quer uma reforma tributária. Então, o que eles fizeram? Pegaram um pacote, porque nós chamamos isso, historicamente, essas coisas do governo eram pacotes, lembra? Pacote do final do ano. Pegaram o pacote, ou o embrulho, e deram um nome bonito: Reforma Tributária Fatiada. Mas eu penso que você pegar o urubu e chamar de meu louro, não faz o bicho mais bonito, ele continua sendo um urubu. Então, o primeiro alerta que eu tenho feito é dizer: nós não estamos diante de uma reforma tributária, estamos diante de um urubu. E é esse urubu que nós vamos conhecer aqui e ver o que está sendo proposto. E também, é claro, como é que nós estamos nos posicionando sobre o assunto. Primeiro tema, grande tema, e que vai ter ocupado muito a mídia, tem chamado a atenção, é a questão da tributação dos dividendos. E existe um argumento muito forte, um argumento de que os mais ricos, aqueles do andar de cima, essa expressão que o nosso ministro utiliza, eles não pagam imposto de renda. Quem paga imposto de renda é o trabalhador. Precisamos reformar isso para que o pessoal do andar de cima saiba o que é pagar imposto de renda. Isso é um argumento de má fé. De má fé, desculpa, gente, nós estamos em casa, estamos na associação comercial, entre amigos, temos que dar o nome que tem. Isto é má fé. Isto é má fé. Porque dizer que o imposto não é pago, porque a pessoa física não paga o imposto, porque ele já foi pago na jurídica, é má fé. Pessoa física e pessoa jurídica não existem. Não existe. O que existe é indivíduo. O que existe é você e eu. Eu sempre faço um desafio, eu digo para os meus alunos: olha, o dia que você for ao cinema e der um beijinho numa pessoa jurídica, daí você vai dizer que pessoa jurídica existe. Até lá, o que existe é indivíduo,
quem paga imposto é o indivíduo. O indivíduo pode pagar o imposto pela sua pessoa física, pela pessoa jurídica, mas sempre é ele que paga imposto. Então, não tem sentido dizer que o rico não paga imposto, porque ele não paga na pessoa física, se ele já o pagou na pessoa jurídica. Ou seja, a atual sistemática que nós temos, que se tributa 34% à pessoa jurídica e depois não se tributa à pessoa física, é uma grande tributação sobre o indivíduo, 34% no momento. Vejam, só para fazer uma comparação, eu acho que vale para que nós aqui, formadores de opinião, possamos explicar a uma pessoa que não entenda muito. Imagine que você tem uma retenção na fonte. No seu salário vem uma retenção na fonte. Pagou o imposto da fonte. Depois, no final do ano, você não tem nada a pagar, porque já teve retenção na fonte. Alguém pode dizer que você não foi contribuinte porque você não teve nada a pagar? Onde já se viu você não pagar nada na declaração? A sua resposta é, desculpe, eu não paguei na declaração, porque eu já paguei na fonte. Eu já paguei o suficiente na fonte, não tem por que pagar algo a mais no momento da declaração. Do mesmo modo, se a minha empresa já pagou o imposto, não tem razão para eu pagar novamente na pessoa física. Ou pelo menos eu tenho que considerar que quem está pagando sou eu, na pessoa física ou na pessoa jurídica. Então, essa defesa, essa primeira defesa que se faz, precisamos introduzir a tributação dos dividendos, porque o rico não está pagando, é de má fé, é mentirosa. Aí tem um segundo elemento que o discurso parece que mudou. Não, o problema não é esse. O problema é que eu preciso tributar menos na pessoa jurídica e mais na distribuição de dividendos, de tal modo a estimular que as empresas reinvistam os seus lucros em vez de pagar aos seus acionistas. Aqui nós temos alguns problemas. Primeiro é matemático. Eu não vou dizer para vocês qual é a somatória atual entre a tributação da pessoa jurídica e da pessoa física, porque, como eu disse para vocês há pouco, o relator, a cada projeto do relator aparece uma coisa diferente. Neste momento, a pessoa jurídica, quer dizer, no último relatório que eu vi, a pessoa jurídica iria ter uma carga tributária de 23%, e depois a pessoa física, o acionista, teria 20%. Isso não dá 46%, dá menos que isso, porque se você pegar 100, tirar 23%, o lucro que já vai sobrar para ser distribuído não é 100, é 77. E daí você vai pagar sobre os 77, 20%, que vai dar 15, 14 e pouco. Então, você vai pegar 23 mais os 15, vai dar 48. Não, 38. Lembrando que hoje eu pago 34. Então, dizer que não há aumento da carga tributária é falso, porque existe um aumento, sim, na medida que eu tributo os dividendos a 20%, fora os 23% de lá. Como eu falei, a soma disso dá maior do que os atuais 34%, vai dar 38%, mais ou menos. Então, só dizer, também é mentira que não há aumento. Não, mas pelo menos eu tenho um efeito indutor, porque eu estou induzindo as empresas a não distribuir lucro. A empresa que não pagar dividendos, ela vai manter mais empregos, ela vai investir no país, etc., etc. Esse tipo de argumento curioso. Primeiro ponto a mencionar é que algumas empresas precisam realmente manter recursos nelas, empresas, para que elas possam reinvestir. São empresas que a gente chama capital intensivo. Mas a economia não é feita de empresas capital intensivo. Muitas empresas, mais e mais empresas, são trabalho intensivo. Eu me refiro, por exemplo, especialmente, às empresas prestadoras de serviço. Mas não só essas, empresas de tecnologia, etc. O problema não é o capital. O problema que existe são as cabeças. Eu sempre digo no meu escritório, o maior capital que nós temos são os nossos advogados. Não tenho nenhuma dúvida disso. Assim, o capital financeiro é mínimo. Então, qual é a razão que eu tenho para manter recursos na empresa se eles não me são úteis? Ou seja, não é porque eu tenho mais dinheiro na empresa que eu vou ser uma empresa maior. Eu simplesmente vou ser uma empresa que vai ter mais dinheiro lá dentro, para nada, inútil. Então, o primeiro ponto é, muitas empresas não ganham minimamente por reinvestirem os seus lucros. Então, essas empresas todas, porque não vão reinvestir, vão distribuir os lucros, vão ter esse aumento da carga tributária.
Mas não, vamos olhar para aquelas empresas que, de fato, precisam de capital. Puxa, para essas é uma coisa boa. Aqui, o que eu quero explicar para vocês é que o que o governo está fazendo ao dizer, olha, eu vou tributar menos na empresa e mais no dividendo, ele está induzindo o comportamento das empresas para dizer, não distribua lucro. Essa indução gera um efeito que os economistas conhecem e deram nome, lock-in effect, o efeito de trancamento. Lock-in é trancar, tranca o recurso lá dentro. Qual é a questão que os economistas trazem com lock-in effect? É que, em termos macroeconômicos, isso gera uma grande ineficiência. Deixa eu explicar por quê. Vamos dizer que agora eu sou um investidor. Eu vou pôr o dinheiro onde ele me gera maior riqueza. Então, se a minha empresa é eficiente, tem uma boa presença no mercado, gera lucro, eu nem cogito pôr o dinheiro em banco. Eu vou pôr o dinheiro na minha empresa porque ele gera lucro. Então, eu não preciso de estímulo para deixar o dinheiro na empresa que gera lucro. Então, esse estímulo só serve para aqueles que, em princípio, não iriam deixar o dinheiro na empresa e que acabam sendo empurrados a deixar. É justamente para aqueles que têm empresas ineficientes. Se você é ineficiente, você precisa segurar o dinheiro que você conseguiu pegar, já que pegou um recurso, vou segurar, porque se eu distribuir, o dinheiro não volta. O acionista não vai reinvestir em mim, já que eu sou ineficiente. Então, em termos da economia, nós estamos premiando os ineficientes. Só para fazer um exemplo disso, imagine você, eu vejo que a maioria aqui sabe o que é isso, quando eu falo isso para os mais jovens não sabem, mas a maioria aqui sabe o que é uma fita de vídeo, fita VHS. Imagine que você tivesse uma fábrica de fita VHS. Eu lhe pergunto, de que adianta o estímulo para você deixar o dinheiro para continuar produzindo fita VHS, se é algo que não tem mercado mais, ninguém mais compra fita VHS? Muito mais interessante é que o dinheiro volte para você e você invista, por exemplo, hoje em energia renovável. Quer dizer, você deixando o dinheiro livre, ele vai para onde for mais eficiente. Você adotando o lock-in effect, você está premiando a empresa ineficiente. O que eu não consigo achar que isso possa ser minimamente positivo para o país. Então, essa é uma discussão, primeira, se devemos ou não devemos. Eu penso que, em termos de política, e está aqui o Marcel, para depois nós até debatermos, para dizer se existe algum fundamento econômico para eu estimular que o dinheiro da empresa não seja distribuído. Minha tese, estímulo ou não estímulo? Se a empresa for eficiente, eu vou deixar o dinheiro da empresa, até porque eu acionista, não tenho o que fazer com o dinheiro. Assim, o pré-conceito é que o acionista vai pegar o dinheiro e vai comer o dinheiro, porque a única coisa que ele pode fazer é comer o dinheiro. Mas acionista não come dinheiro. A acionista pega o dinheiro e reinveste. Sempre investe onde houver maior eficiência. Então, o ponto, existe uma discussão que nós temos que ter, e quando perguntam qual é a posição da associação comercial sobre o assunto, a associação comercial, e obrigado, Humberto, por dizer que eu estou historicamente aqui, não tanto quanto o Marcel, é bom que se diga, mas se somar o tempo meu e o meu pai, talvez a gente possa chegar perto do Marcel. O Marcel é fundador da Associação Comercial de São Paulo, é covardia. Mas, desde menininho, eu aprendi que nós estamos aqui com uma bandeira chamada livre iniciativa. E eu não posso, se eu defendo livre iniciativa, liberalismo, eu não posso ficar à vontade quando eu vejo uma medida que quer induzir o meu comportamento para a ineficiência. Eu prefiro acreditar que o empresário tenha o bom senso de aplicar o seu dinheiro onde ele for mais rentável. E que seria, espero, na sua empresa. Então, esse seria o primeiro ponto sobre essa questão da tributação dos dividendos. Mas daí, nós podemos avançar sobre esse tema. Qual é Bom, vocês estão vendo o resumo aqui, eu não estou apresentando todo o resumo, porque aos poucos foram feitas concessões. Não, então empresa menor não vai ter tributação sobre dividendo, empresa com faturamento até 4 milhões
não teria, isso vai pegando, vão tentando tirar uma coisa ou outra. E cada vez que você vê o remendo, você verifica que está ficando mais difícil o próprio discurso do governo. Por exemplo, o governo, o ministro, quando começou a coisa, falava da sem-vergonhice, da tal da pejotização. Porque a pejotização, o que é? São pessoas com alta renda que abrem uma pessoa jurídica e pagam pouco imposto. Surpresa! Se você vir agora, essa pessoa que abre a sua empresa individual, que fature até 4 milhões de reais, que para uma pessoa é bem razoável, ela vai conseguir não ter tributação. Agora, a empresa, o que é curioso, é que eles isentam, portanto, até 4 milhões de reais, mas empresas que sejam empresas, que não sejam de uma pessoa só, desculpe-me, uma empresa média ultrapassa no ano 4 milhões de faturamento. Estou falando um ano inteiro. Um comércio ultrapassa isso. Não falei lucro, eu falei faturamento. O anual. Então, nós estamos pegando muitas empresas e estamos punindo-as, porque elas vão pagar imposto no lucro presumido, se for o caso, e depois mais os 20% sobre os dividendos, que é uma carga tributária altíssima. O que nós estamos fazendo é empurrando muitas empresas que hoje estão no lucro presumido para o lucro real, o que implica uma grande burocratização para essas empresas. E ainda mais, uma grande insegurança. Por quê? Tivéssemos nós já discutido Esse aqui, a reforma... Ele faz aniversário no dia aqui, esse. Valéria, eu acho que é você com o microfone, pode desligar, por favor? Eu não sei se é a Valéria, mas pareceu ser. Bom, então vamos continuar aqui. Desculpe, gente, mas aqui isso atrapalha a conversa. As empresas sequer sabem quanto vão pagar de tributo, porque existe aqui uma espada da tal da CBS, que a gente não sabe qual vai ser a tributação total, não sabe quem vai estar no lugar do PIS e COFINS. Hoje eu sei que se eu saio do lucro presumido e vou para o lucro real, o meu PIS e COFINS, que é de 3,65, vai para mais de 10%. Então, em primeiro lugar, vamos definir os outros tributos antes de empurrar tanta gente que está hoje no lucro presumido para o lucro real, porque estão sendo empurradas para um buraco que não sabem nem qual é o tamanho que estão fazendo, que é bastante perigoso. Do nosso ponto de vista, não cabe haver tributação de dividendos no simples lucro presumido. Não interessa qual é o faturamento, simplesmente não se tributa. Por quê? Porque é burocracia. É burocracia para essas empresas. Meus amigos, eu digo agora, a experiência até é minha. No nosso escritório, nós estamos no lucro presumido. Por quê? Porque é mais fácil, eu não gosto de fiscal, eu odeio. É engraçado, eu sou tributarista, mas eu odeio fiscal. Não quero as pessoas que fiquem olhando qual foi a nota aqui ou foi a nota ali. Muito mais interessante, pega o meu faturamento, vezes o coeficiente, e eu pago meu imposto. Você acha que é pouco? Vamos discutir o coeficiente, mudar o coeficiente. Mas a sistemática do lucro presumido, o fato de não ter tanta fiscalização, tanto controle, me dá uma grande agilidade. O lucro presumido ele é muito bom por ser ágil. Não é que, mas o lucro presumido recolhe pouco. Mentira! As empresas do lucro presumido recolhem sobre o seu faturamento 2,3% do faturamento é recolhido a título de imposto no lucro presumido. Enquanto as empresas do lucro real, 0,5% do faturamento é o recolhimento. Então, até nesse sentido, o lucro presumido recolhe mais. Porque no lucro presumido, você recolhe imposto tendo lucro ou não tendo lucro. Se você tiver prejuízo, você continua recolhendo. Então, até nesse ponto, a gente tem que rever esse preconceito contra o lucro presumido. E para ser a cereja do bolo deste pacote que nós estamos falando em tributação de dividendos, existem 3 letrinhas que vocês veem ali no título do meu slide. DDL, chamado Distribuição Disfarçada de Lucros. Por favor, compreendam. No cenário atual, na medida que toda tributação se dá na pessoa jurídica, não existe nenhum estímulo para a empresa para distribuir lucros para o acionista disfarçadamente, porque o imposto já foi pago. Agora, na medida que eu tenho uma grande parte da tributação
no momento da distribuição de lucros, naturalmente, o empresário vai ter estímulo para tentar distribuir o lucro, sem o fazer abertamente, fugindo de uma carga de 20%. E 20% é muito imposto. Então, vamos voltar a práticas, e aqui eu puxo o cabelo branco do Teru, porque o Teru vai lembrar disso, daquele período, em que você encontrava, assim, a família ia para a pizzaria e, de repente, aparecia nota na empresa, como sendo reunião de negócios, era a ida da pizzaria da família. Eu peguei a nota da pizzaria para dizer N situações, a empregada que era paga pela empresa, etc., que eram formas de distribuição disfarçada de lucros. Eu digo isso até com uma certa nostalgia, porque quando eu comecei a atuar na área tributária, eu comecei em auditoria. Hoje se fala Big Four, na época era um Big Eight, e a maior delas chamava-se Arthur Andersen, foi onde eu fui trabalhar, onde eu fui aprender isso. E na Arthur Andersen, o pica-pau é uma expressão que nós tínhamos na Arthur Andersen, para aquele que não sabe nada. A pessoa que era lançada na empresa, no campo, não sabe nada e ficava como um pica-pau batendo de um lugar para outro para tentar aprender uma coisa. E o pica-pau, que não sabia nada, era chamado para ir olhar as notas das empresas, para ir buscar casos de DDL. Então, ficava eu como pica-pau, olhando notas de refeições e tentando verificar se havia relatório. Sim, porque era necessário que a empresa tivesse um relatório para cada refeição gasta, sob pena de se considerar que haveria uma DDL. Então, imagine o trabalho de documentação e de fiscalização. Gente, nós estamos falando em DDL agora para todas as empresas do lucro real, 150 mil. Para as empresas do lucro presumido com faturamento acima de 4 milhões, eu não sei quanto, mas se nós temos 1 milhão de empresas do lucro presumido, dá para imaginar que pelo menos outras 150 mil caem nisso. Ou seja, no mínimo, nós vamos dobrar o número de empresas fiscalizadas e vamos precisar de fiscal para ir olhar nota a nota de cada uma dessas empresas familiares, as típicas, associadas nossas aqui da Associação Comercial, que vão passar a receber visita de fiscal, que hoje em dia não tem, vão ser fiscalizadas para ir olhar nota a nota para saber se houve ou não houve DDL. É um atraso enorme. E a gente ouve de alguns defensores do urubu, desculpe usar o nome urubu, é o apelido que eu vou dar para aqueles que eles chamaram de meu louro. Para os defensores do urubu, eles defendem, não, mas hoje em dia isso é tudo automatizado. Desculpa, não há sistema que possa automaticamente identificar se uma despesa de refeição foi no interesse da empresa ou se foi para a família do sócio. Tem que olhar caso a caso, olhar horário a horário, olhar o relatório, isso dá um trabalho do cão. E é isso que nós estamos trazendo de volta com essa tal de DDL. Então, a tributação dos dividendos, que implica controle da DDL, da distribuição de lucros, vai trazer um grande aumento de burocracia. O Brasil, que já, afinal de contas, diz que são só 2.600 horas por ano, que hoje em dia nós gastamos para pagar tributos, não sei se o número é verdadeiro, mas é um número bem alto, vamos ganhar um pouco mais de horas, vamos ter mais controles agora, graças a isso. E nós tínhamos tão pouco, era tão fácil atender a legislação tributária, que vamos dar uma dificuldade a mais. Então, para um comitê como este, Humberto, que trata da questão prática da tributação, vamos falar um pouco sobre isso e ver o que vai acontecer em termos de aumento de trabalho, em termos de trabalho inútil que nós não precisávamos, era muito mais fácil. É assim, gente, ninguém estava reclamando, porque nós estamos, curiosamente, mexendo naquilo que ninguém reclamava. Eu vou avançar para outro tema, mas já fui bem claro, se vocês quiserem me interromper, o grupo é pequeno, por favor, interrompam, fique à vontade, porque eu vou mudar de tema. Fala, Humberto. Me permite, professor Schweid, talvez seja exatamente isso. O que está dando certo, por incrível que pareça, na tributação brasileira, que é a questão da tributação da pessoa jurídica, e você, na realidade, não é que você não... foi bem colocado, não é que não é tributado o investidor, o empresário, é deslocado a tributação de uma forma mais simples, simplificada, já tributa na fonte, praticamente. Essa analogia é de toda adequada, né?
E parece que exatamente isso, existe uma má-fé. E aí eu vou falar alguma coisa do meu sentimento, que eu acho, da minha experiência. Isso é exatamente é uma bandeira da fiscalização federal e dos fiscais de má-fé, porque certamente uma coisa tem que ser colocada de forma bem clara. Esse imbróglio na fiscalização, e eu já participei do outro lado da mesa, fui procurador da Fazenda Nacional da década de 90, e eu lembro que cada processo que se ia discutir na justiça, isso é bem importante, dessa questão de distribuição de sociedade de lucros, ou seja, dessa questão de fundo, se determinada despesa é ou não pertinente à atividade da empresa, ou seja, é ou não dedutível, feito imposto de renda, isso, a discussão disso é complicadíssima. Para você ter uma ideia, não dá para discutir uma da segurança. Na prática, é uma ação ordinária com audiência, com perícia e audiência. Aí você chama empresário e fica inquirino, é uma coisa quase policial. Eu achei que você fosse mencionar o outro lado, que é o lado mais prático ainda, porque você pegava os casos em que não havia acordo. Porque, sim, infelizmente, o empresário aqui, o nosso associado, isso, tem um outro drama. Porque é claro que isso é uma porta para o achaque. Não, é isso que eu ia colocar, exatamente. Abre-se espaço para o fiscal levantar uma suspeita e tentar uma coisa muito feia. Exatamente. Então, vou falar a palavra, isso tem nome, chama corrupção. Tem nome, é corrupção mesmo. Então, na realidade, essa legislação, quando a gente coloca má-fé, é uma má-fé de quem? Má-fé daqueles que querem criar ambiente propício à corrupção. Esse é o nome, tem nome e endereço esse negócio. Tem nome e sobrenome. O Alexandre está pedindo a palavra. Por favor, Alexandre. Bom dia a todos aí. Muito obrigado pelo convite aí. Eu só queria fazer uma observação quando o senhor disse que estão mexendo onde ninguém reclama. A minha visão é que é o seguinte, os governos todos, eles estão muito engessados do ponto de vista orçamentário e os gastos têm sido, né, aumentados ao longo do tempo. Então, o que me parece que é o driver dessa situação toda é buscar aumento de arrecadação de alguma forma, porque, de fato, o doutor Marcel aí já, em algumas conversas que eu tive recentemente com ele, já falou que concorda com isso, que a reforma administrativa deveria preceder uma reforma tributária para abrir o espaço. Então, ao invés da gente talvez estar discutindo a reforma tributária, a gente deveria estar discutindo a reforma administrativa para adequar o tamanho do Estado, adequar o tamanho da máquina, abrir espaço orçamentário e depois avaliar as questões de tributação, que seria o caminho mais lógico. E talvez também exista uma outra premissa, que seja o seguinte: é muito difícil no Brasil, os empresários, né, eu me coloco aí nesse quadro, estão muito preocupados com a sua situação, com as suas empresas, e não conseguem se mobilizar de forma adequada, enquanto que a classe que trabalha para continuar mantendo os seus privilégios e as regras existentes, eles fazem esse tipo de ação aqui, e de alguma maneira eles intuem que não terão uma contração da sociedade na proporção adequada a esse tipo de medida que não vem no interesse da sociedade. Então, acho que essa é a minha visão sobre quais são os drivers dessa situação, e a gente precisaria encontrar o caminho, talvez não de discutir item por item das reformas que são pouco razoáveis, eu diria assim, para ser bastante brando na colocação, mas a essência da discussão, e se a gente talvez devesse tentar conseguir uma mobilização de tal magnitude que realmente colocasse na mesa de discussão o que realmente é relevante. E talvez a gente esteja... talvez eu seja um pouco duro nisso, a gente se perca na discussão dos detalhes de coisas que são menos relevantes, e
e a gente não está conseguindo se mobilizar nas coisas mais relevantes. Era essa a colocação que eu queria fazer. Alexandre, eu vou lhe informar que a Associação Comercial assinou, junto com mais de 50 entidades, um manifesto exatamente o que se disse. Você poderia ter redigido o manifesto. E nós assinamos, o nosso presidente assinou esse manifesto, dizendo pela total rejeição, não é aceitar um ponto ou outro, deste projeto. Essa é a posição da casa. Eu vim aqui, na reunião de hoje, mais porque eu acho importante que os formadores de opinião saibam por que a Associação Comercial rejeita integralmente esse projeto. Mas eu não sei até se a Valéria está ouvindo? Deve estar aí. A Valéria, de repente, até poderia passar para os integrantes o manifesto que foi assinado pelo nosso presidente, para que todos saibam, quer dizer, nós não estamos quietos, ao contrário, estamos movimentando e contando com a nossa capilaridade, contando, inclusive, com cada um dos associados que tenha contato com o parlamentar, que divulgue, que fale, olha, por favor, você não pode, não caia no canto da sereia. Nós estamos olhando para vocês, ano que vem é ano de eleição. Então, é muito bom avisar para os deputados que nós queremos saber como é que eles votaram, sabendo se eles rejeitaram ou não. Esse é um ponto muito importante, e a Associação Comercial não tem pouca força nisso. Nós temos assim, essa grande capilaridade. E contamos com você, Alexandre. Eu não sei qual é o contato que você tem com o parlamentar. Se você não tiver um contato direto, talvez se o seu médico for médico de um parlamentar, é extremamente útil também, porque parlamentar ouve médico. Então, de algum modo, precisamos chegar deputado a deputado para saber, não caia nisso que eu estou olhando. É importante falar sobre isso. O que eu vou continuar agora, se tiver a permissão de vocês, é só expor outros pontos que existem aqui, insisto, estou mostrando só grandes pontos. Então, belo resumo de algo que, como eu disse, exige um especialista estudando dias para conseguir entender cada um dos detalhes. Então, vou entrar no segundo elemento, que é o tal dos juros sobre o capital próprio. Algo que é apresentado absurdo. As empresas, agora que só do lucro real, reduzem a sua tributação porque podem deduzir, pasme, juros pagos ao próprio acionista. Isso não existe. Isso não pode ser deduzido, dizem. Tinha que primeiro pagar imposto, depois pagar para o acionista o dividendo depois do imposto. Então, isso seria um modo de reduzir a carga tributária, o tal do juros sobre o capital próprio. A questão aqui é um pouquinho mais técnica, mas eu quero só explicar para vocês a essência do que é o juros sobre o capital próprio. Veja, toda empresa, para operar, necessita de um capital, e este capital é que é aplicado na sua atividade e gera um lucro. Este capital pode vir do próprio acionista, ou pode vir de terceiros, bancos, empréstimos. Mas o fato é que toda empresa depende de um capital para gerar um lucro. A pergunta que existe, e essa pergunta é jurídica, é: se duas empresas necessitam do mesmo capital para gerar o mesmo lucro, podem elas ser tratadas diferentemente? E a resposta óbvia é não. Se elas com o mesmo capital geraram o mesmo lucro, devem pagar o mesmo imposto. Ora, mas se uma empresa tomou o capital do banco, o juro que ela paga para o banco é deduzido do seu lucro tributável. Se a empresa toma o mesmo lucro, o mesmo capital do acionista, não existe a dedução. Significa que, na prática, quem utiliza capital próprio paga mais imposto do que quem utiliza capital de terceiros. Para gerar a mesma atividade, a mesma riqueza, quem utiliza capital de terceiros deduz o juro. Quem utiliza capital próprio não deduz. Ou seja, quem utiliza capital próprio paga mais imposto do que quem utiliza capital de terceiros. Isso não é justo. O tal do JCP nada mais faz que dizer, olha, vamos tratar igualmente os iguais. Pouco me interessa se o seu capital é de banco ou é do acionista. O seu imposto tem que ser o mesmo. Então, ao autorizar a dedução do juros sobre o capital próprio, o que eu faço é dizer, não distinguirei mais qual foi a origem do capital. Num e no outro caso, o seu imposto é o mesmo. Mas, Freire, isso é uma invenção brasileira? Não é bem invenção brasileira, porque já existia na literatura, mas, sem dúvida, o Brasil foi pioneiro nessa adoção. E só existe no Brasil, que nem jabuticaba. Não é bem assim, né? Jabuticaba só existe no Brasil. Mas esse tal de juros sobre o capital próprio, ou algo parecido,
Já existe em alguns países, como Bélgica, que não é exatamente um paizinho, tem alguns países que já tem, mas é bom dizer que, olha que coincidência, na mesma época em que nós adotamos aqui um projeto para revogar o JCP, a Comissão Europeia, para quem não sabe, é o órgão executivo da União Europeia, seria o presidente da República da Europa. A Comissão Europeia baixou uma determinação para que os 27 países da União Europeia adotem um mecanismo chamado Allowance for Corporate Equity, ACE, que é o nosso juros sobre capital próprio. Ou seja, jabuticaba vai dar em toda a Europa. Nós temos um projeto para tirar do Brasil algo que todos os países europeus vão introduzir agora, o que não faz sentido, e é um mecanismo de muita justiça. Então, nós conseguimos piorar, naquilo que nós tínhamos de bom, nós tiramos. Nós vamos conseguir, de ficar pasmo que haja essa revogação do JCP. É um segundo tema que é impressionante, porque no caso dos dividendos, houve tamanho alarde que o relator cede aqui, cede ali, cede acolá. No JCP, que é um absurdo esse retrocesso, a sociedade está quieta. Então, em todos os projetos aparece essa revogação do JCP como se isso fosse um privilégio. Não é privilégio. Deduzir o JCP é apenas permitir que a empresa que é capitalizada pague o mesmo imposto do que aquela empresa que busca em banco. Por quê? Se você revoga o JCP, você está estimulando a empresa, em vez de ela buscar dinheiro no mercado de capitais, ela vai buscar dinheiro no banco. É bom para banco. Aliás, o senhor Paulo Guedes veio de que setor mesmo? Curioso, né, que os bancos vão... Veja, não faz muito sentido isso aqui. Eu estimular o endividamento das empresas. Terceiro tema que eu queria enfrentar, a redução de capital. Se eu tenho um bem na pessoa jurídica e eu vou passar para a pessoa física, eu hoje posso fazê-lo a valor de custo. E agora eles querem que eu faça a mercado. Então, se eu comprei um terreno por 1.000 e hoje ele vale 1.100, eu não posso reduzir o capital por 1.000. Eu tenho que reduzir por 1.100. E a diferença, esses 100, vão pagar imposto de renda. Isto vai dar uma briga. Mas vai dar uma briga, porque existe toda uma discussão que existia até 95, que era justamente saber se eu posso ser obrigado a transferir a valor de mercado um bem na redução de capital na extinção da empresa. Afinal de contas, não é exatamente uma transação, não tem nenhum negócio aqui no meio. Quer dizer, a ideia de eu dizer, a redução de capital está dentro do indivíduo, está na jurídica, está na física, está na mesma pessoa. Isso já começa com brigas, que nós vamos recuperar, brigas que talvez o Humberto tenha vivido na sua época de procuradoria, nos anos 90, que era a briga de saber se a redução de capital era ou não era um negócio. Mas tem um problema que eu queria somente mencionar, que é o seguinte: por que razão, em 95, se passou a permitir que a pessoa jurídica transferisse para a pessoa física bens do ativo por um valor de custo e não de mercado? Bom, se eu fosse olhar, a Lei 9249, que trouxe isso, de 95, foi a mesma lei que acabou com a correção monetária do balanço. Então, vamos entender um pouquinho do contexto. Vamos para 94, 95, plano real. Eu preciso acabar com uma coisa chamada indexação da economia. Vocês devem se lembrar disso. Eu tinha que acabar com a indexação. Então, até 95, por exemplo, se você, pessoa física, comprasse um bem e revendesse, o seu ganho de capital não era calculado sobre o valor nominal, era sobre o que nós chamávamos valor real. Eu agora puxo aqueles que viveram aquela época, a maioria de nós viveu aquela época, para saber que existia uma coisa chamada UFIR. Então, você sabia qual foi o custo em UFIR, qual foi o preço de venda em UFIR, e o ganho de capital era só o ganho real. Lembra disso? Em 95, acabaram com o UFIR, porque não podia mais haver indexação. Eu passei a tributar ganhos de capital pelo valor nominal. Aplicações financeiras
que até 95 também se calculava sobre o ganho real e o FIR, passaram a ser pelo valor nominal. Foi a desindexação da legislação. Mas note um problema. Uma coisa é eu desindexar. Outra coisa é eu negar que existe inflação, porque a inflação continua existindo. Menor, mas continua existindo, claro. Longe do que era no passado, mas existe inflação. Então, o que o legislador fez em 95? Para a pessoa física. Ele falou, pessoa física, você que normalmente vai ser tributado, naquela época era 25%, na tabela progressiva, eu vou tributar suas aplicações financeiras e os seus ganhos de capital a 15%. Mas isso não é um favor, porque eu vou aplicar 15% sobre o valor nominal. Então, vocês estão enxergando qual foi a lógica do legislador? Ele aplica uma alíquota mais baixa, porque ele tributa o valor nominal, inclusive a inflação. Numa conta de padeiro, fazendo o seguinte, 15% do valor nominal deve dar 25% do ganho real. Estamos conversados. Então, não foi um favor do legislador fazer 15% para ganho de capital, para aplicações financeiras. Foi uma contrapartida do fato de que eu tributo o ganho nominal e não o ganho real. Estou sendo claro até aqui? Por que eu digo isso? Porque isso foi na pessoa física. E a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, até 95, tinha um instrumento chamado correção monetária do balanço. Portanto, todos os seus bens já estavam corrigidos monetariamente. Então, se eu tinha um terreno por 1.000 e vendia por 1.050, 50 era ganho. Porque os 1.000 já estavam atualizados pela correção monetária do balanço. O que aconteceu em 95? Eu tirei a correção monetária do balanço. Então, eu comprava um terreno por 1.000, houvesse inflação, aliás, o que tem até hoje, inflação, o valor no balanço continua os mesmos 1.000. Então, admito uma inflação de 20%. Eu comprei o terreno por 1.000, vendo hoje por 1.200. Eu não ganhei nada. Eu estou apenas recebendo em valores reais o passado. Só que como eu não tenho correção monetária do balanço, eu estou sujeito a tributar esses 200 na pessoa jurídica integralmente. O que o legislador de 95 sabiamente fez? Ele falou, olha, eu preciso acabar com a correção monetária do balanço. Eu não posso deixar você atualizar os seus ativos. Mas eu sei que existe inflação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te autorizar a reduzir o capital, a transferir o terreno que estava por 1.000 para a pessoa física, porque lá na pessoa física você vai pagar só 15%. Tendo aquele jogo 15% do ganho nominal. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que a possibilidade de reduzir o capital, que implica a possibilidade de alienar os bens na pessoa física por uma alíquota reduzida, é algo que faz todo sentido, já que na pessoa física eu tenho uma alíquota reduzida em virtude de eu tributar o ganho nominal. Inaceitável é que, tendo inflação, e tem inflação, existe. Alguém tem dúvida que nós estamos com inflação? Tendo inflação, é inaceitável que a pessoa jurídica seja obrigada a oferecer à tributação um ganho nominal pela alíquota cheia. Então, eu preciso discutir esse ponto para dizer, eu preciso poder reduzir para a pessoa física para aplicar uma alíquota mais baixa, já que eu tenho inflação no meio. Esse, então, é o terceiro tópico que eu queria enfrentar. Quarto tópico, que também não tem sido muito discutido, é a questão dos intangíveis. Como é que eu vou tratar os intangíveis que eu comprei? O legislador está mandando agora fazer uma amortização em 10 anos. Ponha 10 anos e amortiza 10% a cada ano. O que, na verdade, pode ser bom e pode ser ruim, dependendo de intangíveis. Existe intangível que até por vida tem uma vida útil indefinida. Mas tem intangível cuja vida útil é muito menor que 10 anos. Na nossa atual economia, minha gente, uma tecnologia que eu tenha não dura 10 anos. Em pouco tempo ela está superada. Então, essa exigência de 10 anos sem analisar qual é o intangível
é algo bastante ruim. Algo bastante ruim, porque eu estou desestimulando a aquisição, a construção de intangíveis. Eu estou desestimulando o empresariado. Aplicações financeiras, eu estou aqui já resumindo isso, a proposta original era até bastante interessante. Vamos fazer o seguinte, não interessa qual a aplicação financeira, vai ter sempre 15% em qualquer caso. Mas, de repente, começaram a mexer isto num caso e no outro, e eu já não estou mais com esses 15% em todas as situações. Aumenta aqui, diminui ali. Então, nós estamos com um projeto extremamente complicado com relação às aplicações financeiras, algo que era positivo, a ideia era, não interessa onde se aplicou, é sempre 15%. Isso, infelizmente, o substitutivo piorou do original naquilo que era positivo. E para os fundos abertos, agora o projeto, o substitutivo volta a fazer aquela tributação conforme o tempo da aplicação, é 22,5%, etc., quando era muito mais interessante fazer só 15%. Houve essa mudança para pior. Estou pondo aqui algumas exceções, alguns fundos que não terão come cotas anual, chamado come cotas anual, mas são alguns fundos, algumas exceções, como eu disse para vocês, se vocês quiserem detalhes sobre isso, está aqui o Rafael para esclarecer, porque aí quando entra em fundo A, fundo FDIC, FIC, FII, etc., etc., é meio complexo. Então, é complexo para mim mesmo. Então, o Rafael está aqui. Se alguém quiser ter alguma dúvida técnica sobre como vai ficar. Eu estou só noticiando que, infelizmente, aqui o substitutivo conseguiu ser pior do que o projeto original. Não, mas temos uma coisa positiva. Pelo menos, a tabela do imposto de renda está sendo atualizada, corrigida. Veja, mudou muito. Afinal de contas, olha só, a faixa de isenção aumentou bastante, coisas parecidas. Primeiro ponto, só sugiro que vocês olhem para ver que a correção não foi idêntica em todas as faixas. Houve aqui um pequeno golpe que as pessoas só olham para a primeira faixa e não olham que o percentual não foi o mesmo aplicado para as demais faixas. Mas não é só este o golpe é outro. Quando eles deram a tal da correção monetária, que não foi integral, ao mesmo tempo eles tiraram o desconto simplificado. O que é o desconto simplificado? É aquela possibilidade de eu pegar do meu imposto de renda, deduzo 20% e pronto. Gente, é de fazer a conta. Faça a conta. Você pegue o valor que você tinha na tabela antiga, deduza 20%, que é que você podia deduzir, você vai descobrir que você pagaria o mesmo imposto que com essa correção monetária. Mesmo não, na verdade, pode haver uma diferença de R$7 no mês. R$7 no mês. Ou seja, qual foi o golpe deles? Eles, ao mesmo tempo que atualizam a tabela, tiram o desconto simplificado. Então, o que acontece? Antes eu tinha uma tabela pior, mas 20% do meu rendimento não era tributado, porque eu aplicava o desconto simplificado. Agora eu tenho uma tabela melhor, mas eu não posso tirar os 20%. Então, Teru, eu antes ganhava 100, oferecia tributação 80, e aplicava a tabela sobre 80. Agora melhoraram a tabela, mas eu aplico sobre o 100, não sobre 80. Então, não teve refresco nenhum. Conversa a realidade do que nós estamos hoje, com relação a valores que constam na legislação e não foram atualizados. Eu acho que essa tabelinha fala por si mesmo. Olha a última linha. Bem de pequeno valor. Em 95, se você vendesse um bem até R$35 mil, você não pagava imposto sobre ganho de capital. Isso dava, Humberto, um bom carro. Se você vendesse seu carro, você não pagava imposto. O detalhe é que os R$35 mil de 95 estão ali até hoje, valeria hoje R$80 mil. Quer dizer, antes, isso era uma bela vantagem. Realmente, você não tributava ganho de capital normal, você não tributava. Era muito dinheiro, R$35 mil. Equivaleria a 80. Hoje, qualquer um que venda qualquer automóvel, qualquer coisa, vai pagar imposto do ganho de capital. Eles tiraram o benefício ao congelar o valor. Olha a dedução para dependentes. R$2.200 mantém congelado. Se eu fosse atualizar, seria R$3.045. Olha a dedução para educação. De R$3.500 que eu posso deduzir, atualizado seria R$4.700. Então, essa história de que atualizaram a tabela do imposto de renda da pessoa física, vamos conversar seriamente.
Fizeram uma enganação para nós. Gente, a minha tese aqui é de que aquilo que eles precisariam mexer, eles não mexeram. Mexeram naquilo que não precisavam mexer. Eu citei esses casos aqui, mas eu não posso deixar de mencionar, porque se me perguntar assim, mas então, Chueri, na sua opinião, devíamos deixar tudo como está? Não. Estou dando aqui o exemplo da correção monetária. Tinha muito que mexer. Mas tem um outro caso, e eu preciso mencionar isso, e com isso eu vou concluir minha apresentação. Nós precisamos mexer na nossa legislação, naquilo que tira a nossa capacidade de concorrer no mercado internacional. Aí precisa mexer. Basta dizer, gente, eu vou dar 2 exemplos para isso. Um é que se hoje um empresário brasileiro quiser operar no exterior, quiser participar fazer uma hidrelétrica na Nigéria, ele vai pagar imposto no Brasil pelo lucro gerado na Nigéria. O Brasil é o único país, eu falei, olha, gente, eu estudo esse assunto. É o único país no mundo que ofereceria à tributação um lucro gerado por uma empresa numa atividade produtiva como essa que eu lhes dei agora. É o único país do mundo. Nós temos o privilégio de exportar a carga tributária. Ou seja, não é surpresa, gente, para o Brasil. Marcel, posso estar errado. Nós somos a 12ª economia do mundo, talvez, acho que qualquer que seja o critério, nós estamos por aí. Quantas multinacionais brasileiras você encontra quando você viaja? Quem vai ao exterior costuma encontrar multinacionais brasileiras? Não, não tem. Tem 10, 12 empresas, tem, mas para o tamanho da nossa economia, é pífia a nossa participação no exterior. Aqui está a causa. Nós exportamos tributo brasileiro. Não dá para concorrer. Uma empresa francesa que vai participar da mesma hidrelétrica, que vai querer construir a hidrelétrica, não paga imposto na França. Uma empresa americana tampouco. Só nós que exportamos a carga tributária. Isso tem que ser falado. Ou seja, precisamos mexer aí, para dar competitividade. Vamos dar um segundo exemplo, eu vou parar com esse segundo, porque teria muitos outros, mas eu acho que esse segundo me parece muito importante. Eu fiz faculdade numa época em que vigia algo que se chamava reserva de mercado, reserva de informática. Eu lembro da ideologia dos militares para dizerem nós precisamos proteger a soberania nacional, precisamos fazer reserva de mercado para que nós tenhamos computador nacional. Meia dúzia de empresas ganharam muito dinheiro com isso, com a reserva. Agora, em termos da nossa economia, pense você que tivesse uma fábrica e que quisesse exportar seus produtos. Você precisava ter máquinas modernas. O mundo inteiro tinha máquinas já, naquela época, em 80, já digitalizadas, já com computadores. E o empresário brasileiro tinha que ter máquina analógica, porque não tinha acesso às máquinas digitalizadas por conta da reserva. Ora, se você não tem acesso à máquina digitalizada, claro que o seu produto vai sair mais caro e você não consegue concorrer. Ou seja, para proteger um setorzinho, nós tornamos toda a nossa economia, nosso parque fabril foi destruído por conta dessa reserva de mercado. Se eu queria fabricar um automóvel no Brasil, eu tinha máquinas analógicas. Eu não podia ter máquinas com computadores. Veja que, Nantes, se eu digo hoje para um jovem que nós aqui tínhamos máquinas analógicas, a pessoa diz, como é possível? Eu digo, é possível, era isso. Agora, triste dizer que nós temos ainda hoje uma legislação protecionista com relação à tecnologia. Se eu quiser buscar a tecnologia mais moderna, o know-how, eu tenho uma carga tributária, o royalty que eu pago é indedutível, eu tenho imposto de renda na fonte, eu tenho PIS, COFINS, CID, chego a 50%. Para cada R$100 que eu vou pagar para o exterior, eu tenho que pagar outros R$100 de carga tributária. Ou seja, a mesma questão da reserva de mercado. Um industrial brasileiro hoje tem que usar uma tecnologia de segunda, porque ele não pode buscar a tecnologia mais moderna por conta da carga tributária excessiva.
Ou seja, precisamos de uma mudança na legislação do imposto de renda? Sim, precisamos, mas não essa. Gente, com isso, espero ter... Em primeiro lugar, agradeço, obviamente, a paciência dos senhores, estamos aqui quase uma hora conversando. Espero ter apresentado qual é a posição da Associação Comercial sobre o tema. E, em resumo, a posição da Associação Comercial é essa: somos contra. Somos contra o urubu. Somos contra este projeto que nos é imposto sem qualquer discussão com a sociedade. Um projeto inoportuno que mexe no que não precisa e não mexe naquilo que é necessário. Nós temos que convocar a sociedade, e os senhores estão aqui para isso, são a sociedade, para conversar, para se manifestar, para dizer, olha, nós não estamos de acordo com o que vem sendo feito. É muito ruim. Isso posto, mais uma vez, Humberto, obrigado, devolvo a palavra. Nós que agradecemos, professor Schwery. Realmente o assunto é bastante complexo, nós entendemos que foi feito um resumo dos principais pontos, talvez não os mais maléficos, porque os mais maléficos estão nos detalhes, certamente, né? Mas é algo muito perigoso essa proposta legislativa, né? Eu nem vou chamar de reforma tributária, mas essa proposta legislativa de alteração do imposto de renda, e nós verificamos o seguinte, que ela mexe profundamente no perfil da sociedade brasileira, o perfil empresarial da sociedade brasileira. Nós fazemos um planejamento, organizamos nossas empresas com um certo ambiente, com um certo perfil. Em vez de melhorar esse perfil, ele altera drasticamente. Eu percebo que ele volta para o passado. Ele volta pelo menos 30 anos, para ser bastante bondoso, né? Volta até mais sobre alguns aspectos. Então, ele retorna, coisa que nós tínhamos superado, né? Então, vai ter problema, sim, vai ter discussões, as discussões não dá para fazer por auditoria por computador, digamos assim, é nota a nota, tem que se preocupar agora, despesa por despesa, investimento por investimento, quer dizer, a vida, a administração das empresas vão ficar muito mais complicada, muito mais cara, vai demandar profissionais de maior especialidade à toa, sem produção. Claro, custo Brasil, custo operacional vai ficar infinitamente pior. Isso tudo vai gerar inflação, com certeza, e essa inflação vai virar naquela espiral dos anos 80. Nos anos 80, antes de ser funcionário público, eu era empresário industrial. Eu tinha uma empresa de automação industrial, exatamente nessa época da reserva de mercado, né? E pasmem, eu tinha 20 e poucos anos, 24, 25 anos, e toda semana eu ia para Brasília, como empresário industrial, com 25 anos, decidir o que a Volkswagen podia importar ou não. Por incrível que pareça, é fato histórico isso. Eu ia para Brasília toda semana, porque tinha a SEI, quem é muito mais velho sabe que a SEI, Secretaria Especial de Informática, lá em Brasília, e aí tinha eu e mais 2, 3 pessoas, todas da mesma idade, éramos universitários, na época nem era advogado, eu era físico, para falar a verdade, nem pensava nessa questão de direito, menos em direito tributário, mas aprovava, ou seja, liberava, porque tinha licença de importação, liberava o que podia ser importado ou não, e barrava a importação da Volkswagen, da Ford, de automação, alguma coisa, simplesmente porque isso aqui, a indústria brasileira deve poder produzir isso. Assim, com esse critério. Estamos voltando a isso. Volto a dizer, nós estamos criando um ambiente para possibilitar ambientes de corrupção, ambientes muito maléficos para a sociedade brasileira, muito maléficos para o desenvolvimento da empresa brasileira, muito maléficos para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Isso é péssimo para o Brasil. O Brasil já tinha... O Brasil é um país cheio de problema, não é um país maravilhoso, mas tem muita coisa interessante aqui. Tem muita coisa que a gente progrediu, avançou,
nos anos 90, nos anos 2000, mesmo no governo Lula, a gente foi aperfeiçoando as coisas, fomos aprendendo com o próprio erro. Me parece que agora há um equívoco em tudo isso. Nós estamos voltando em alguns aspectos assim do desenvolvimento. A resposta que esse projeto de lei merece é simplesmente a negativa geral, é o não geral. Então, penso que a associação comercial, por nós e por todas as vezes que for possível fazer, em manifestação, em assinatura, enfim, corpo a corpo junto ao legislador, ao deputado, ao senador, é a rejeição pura e simples desse tipo de projeto de lei. De toda essa proposta, todos os projetos de leis que compõem o sistema fatiado de reforma tributária, colocar dessa forma. E começar uma discussão séria, sim, aí sim, merece o nosso apoio, a partir da administração pública. O que nós queremos em atuação da administração pública? Aí, a partir disso, dimensionar o Estado, para, a partir disso, dimensionar como é que nós vamos pagar essa conta, né? Então, nós não podemos simplesmente fazer a despesa para depois ver o que nós vamos colocar dentro desse pacote. Não, vamos ver o que a gente coloca para o pacote, depois o que nós precisamos de dinheiro para pagar tudo isso, né? Então, estou fazendo uma coisa meio inversa aí. E o que for feito em termos de reforma tributária, vamos ter inteligência. Nós estamos num mundo competitivo, realmente a empresa brasileira ela não tem estímulo nenhum para exportação de serviço, exportação de colocar uma unidade no exterior produzindo, não tem por que fazer isso, né? Isso é um fato que é só viajar, a gente constata isso, que não existe empresa nacional lá fora, né? E enquanto que outros países menores, com uma economia muito menor que o Brasil, tem empresas, enfim, fora. O pessoal fala muito de Israel, fala assim, gente, a economia de Israel, perto da economia brasileira, é ínfima, né? E o Estado de Israel tem um monte de empresa fora e nós não temos esse tipo de coisa, né? Então, realmente, a gente precisa enfrentar esse problema. O momento é agora, esse é o momento da votação, nesse momento está acontecendo as coisas, e nesse momento carece dessa mobilização. Eu gostaria até que o doutor Marcel se manifestasse. Vocês ficaram citando legislações do passado. Eu, como sou um pouquinho mais antigo que vocês... Doutor Marcel, está baixo o áudio do senhor. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Melhorou agora? Então... Um pouquinho melhor. Não sei mais o que fazer. Eu estou usando um computador. Dá para ouvir agora. Dá para ouvir. Eu vou falar aqui mais próximo, vamos ver. Bom, eu, como sou mais antigo, um pouquinho que vocês, eu lembro da do Conselho Nacional de Economia, antes da correção monetária de balanço, e a associação foi uma das entidades que lutou bastante aí para implantar a correção monetária de balanço. O Schwerer citou Arthur Anderson, o Frank Ford, que era nosso diretor e era o presidente da Arthur Anderson, foi um dos grandes batalhadores nesse sentido. Então, essa discussão de corrigir o capital num país que teve praticamente hiperinflação, isso era absolutamente indispensável, porque senão os valores acabavam se deteriorando tudo. Quanto à reserva de mercado, só para lembrar Humberto, era o coronel Dietz que dizia o que você podia fazer ou não fazer. Eu trabalhei em indústria uns tempos, uma indústria de fábrica de máquinas para tecelagem, que só existia porque você não podia importar outro tipo de máquina que tivesse qualquer grau de inteligência. E aquela era estritamente mecânica. Mas tem muitos detalhes, é evidente que se fosse
discutir todos os detalhes, isso levaria dias e não algumas horas. Então, realmente, o primeiro ponto que eu acho, e a associação tem enfatizado muito, é a inoportunidade de você discutir um problema que não é urgente, não é de agora, um período ainda que nós estamos numa fase de transição nessa crise da pandemia e temos muitos problemas sérios a serem tratados e que as atenções do Congresso e do Executivo devem estar concentradas nisso. Então, esse é um ponto que a associação tem enfatizado muito. No momento, esse projeto, a pergunta que se faz é a seguinte: a quem interessa esse projeto? Essa é uma pergunta clássica das histórias de quadrinhos, lá dos mistérios. A quem interessa esse projeto como ele foi apresentado? Não interessa aos empresários de nenhum setor. Todas as confederações e federações de todos os segmentos da economia se manifestaram contra. Então, não é o setor empresarial que interessa esse projeto. Então, esse é o outro ponto. Mas agora tem um ponto que está ficando até pitoresco. Você não sabe o que você está discutindo. A cada dia, ontem, às 10 horas da noite, eu estava lendo o último relatório que eu recebi. Quando eu recebi um WhatsApp avisando que a assessora do relator avisou para nosso representante em Brasília que não ia ser aquela versão, que a versão iria ser modificada. Então, nós estamos discutindo e o Congresso vai discutir e aprovar uma legislação que flui cada dia você está discutindo uma coisa. E a última coisa que eu queria colocar é o seguinte: ou o projeto original estava no caminho certo, ou o relatório agora está no caminho certo. O que é pior, nenhum dos dois estão no caminho certo, porque entre o projeto original e o que o relator está apresentando agora, a diferença é extremamente grande. Anunciava-se um aumento da carga tributária no projeto original, da ordem de 30 a 40 bilhões de reais. O relator fala agora que o projeto vai gerar uma perda de receita da ordem de 30 a 40 bilhões de reais. Então, se era para aumentar a arrecadação o projeto, ele está desfigurado, não vai aumentar a arrecadação. E imaginar que com a crise financeira do Tesouro, se possa votar um projeto que vai gerar uma perda dessa magnitude, é acreditar em Papai Noel. É só isso. Dr. Roberto Ordini. Bom dia, Humberto. Bom dia, Chuele. Parabéns aí pela tua explanação. Bom dia a todos os companheiros. Sabe que eu estava pensando aqui, quando o Marcel estava agora colocando a posição, que dá um desânimo quando você vê uma discussão em cima de uma coisa que nem se conhece mais a redação final. E como que nós podemos... Ontem o Marcel até comentava que a própria Receita Federal estaria contra o modelo ou a versão que está sendo feita. Quer dizer, se isso fosse uma história kafkaniana, até poderia sim, tentar entender, mas eu confesso, viu, Chueri, eu não entendo o que está acontecendo com essa reforma. Não sei por que de um lado há uma pressa, de outro lado há um desencontro.
de outro lado, uma série de puxadinho daqui, puxadinho dali, arruma aqui. A última versão que nós tivemos a oportunidade de conversar, trocar ideias com o Marcel, com o próprio Humberto, falava que aquela participação de R$ 20.000 por distribuição de R$ 20.000 seria pela empresa, depois se chegou a informar que não, que era para cada sócio. Quer dizer, é uma maluquice. A DDL que você colocou bem, isso eu lembro, a única vantagem de ser mais velho é essa. Eu lembro das brigas fiscais por distribuição disfarçada de lucro, e eu lembro sempre do exemplo que o nosso Everardo Maciel dá naquela questão do buquê, do, do, do dono da antiga revista Visão, o Said Fará, né? Que deu um buquê de flores para uma meia parente, alguém, e foi taxado como distribuição disfarçada de lucro. Quer dizer, umas coisas tão incríveis, né? Eu lembro que no passado, quando você ia no restaurante e pagava a conta, o garçom vinha e falava: o senhor quer um valor mais alto? Qual o valor que o senhor quer na nota fiscal? Quer dizer, hoje está tudo resolvido. Nós temos um consenso geral na reforma, na implantação do sistema de lucro presumido. Como todos lembram bem, não existe nenhuma judicialização. Para que mexer nisso, meu Deus? Numa época de pandemia, numa época de tantos combates, como a gente vê aí, ideológicos, para que mexer no que não tem razão de ser? Eu acho que a solução, acho que foi o Alexandre que colocou, de fazer um movimento. É que, infelizmente, nós estamos na pandemia, viu, Alexandre? Mas esta ideia seria de sair todo mundo correndo lá para a frente do Ministério e fazer uma manifestação, jogar até rojão. Nós íamos ser presos, mas não tem importância, né? Porque não é possível que o Congresso e o Ministério estejam nessa encrenca. Eu ainda ouvi no carro vindo aqui para a associação a declaração do Guedes ontem, como se está tudo bem, tudo resolvido, agora o precatório também para ajustar 90 bilhões, quer dizer, e o precatório não é mais, então, uma dívida do Estado com o cidadão, e as pessoas que contam em receber esse valor para investimentos, para ampliação da sua empresa, da sua indústria. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento difícil. Eu não sei se é porque é sexta-feira e nós ouvimos essa semana tanta abobrinha, que eu confesso, eu estou meio desanimado com essa reforma. Eu gostaria que isso apagasse, acordasse se fosse um sonho. É isso aí, viu, meu caro Humberto? E nada mais a acrescentar, só ouvir. Um abraço a todos. Eu penso que o importante, Ordine, Marcel, Chuele, seria a gente não dispersar a associação comercial nos seus elementos, né, nas suas pessoas, né? O nosso patrimônio, parafraseando o que o professor Chuele falou no início, nosso patrimônio são as pessoas, são os associados, a própria associação. Então, o objetivo dessa reunião foi alguns esclarecimentos para, a partir disso, a gente poder, claro, sob coordenação da Batuta e da Associação Comercial, a gente poder Humberto,